ver aqui. Você vai fazer isso? Você vai ligar o... Não, eu tô clicando, só que não acontece nada. Ai, meu Deus. Lady Murphy. É, realmente. Ai, Deus. É possível saber se no Instagram só vai abrir quando der as 4 horas, né? É, acho que sim. Tá. Ou vai só pro Instagram e não vai pro seu A gente computador. segue só no Instagram e tchau e benção. Vai fazer o quê? Entrando no Facebook do Bracon já. Para mim ainda tá guardando o vídeo aqui. É estranho, porque a mim já tá. Vou fazer uma coisa aqui, pô. Comecei a gravar também agora nesse daí. Diz, ó, eu tô colocando. Estão me ouvindo? Eu estou. Ok, professor. Então vamos iniciar. Então, eu vou ver com o Dair se tá ok lá no Instagram, para a gente já começar. Só aguardando o Dair me dar o ok aqui para a gente iniciar. Vamos dar início, então. Muito boa tarde a todos aí que nos acompanham pelas redes sociais do Ibracon. Vamos dar início à nossa live de hoje. Lembrando que o Ibracon sempre levou conhecimento, conteúdo, lançou publicações, promoveu intercâmbio, cursos, certificações, seminários, inovações e inserção internacional, através do trabalho voluntário de sua diretoria, com o objetivo de divulgar a tecnologia do concreto e seus sistemas construtivos a toda a comunidade tecnocientífica. E agora, nesse período de quarentena, não podia ser diferente, onde estamos promovendo os lives com os nossos diretores, que são os profissionais de renome em sua área de atuação. E hoje nós teremos a live com o professor José Tadeu Balbo, professor titular de Infraestrutura de Transporte da Escola Politécnica da USP. Ele é editor e revisor de diversos periódicos nacionais e internacionais sobre o tema de pavimentação. Membro do Comitê de Pavimentos de Concreto do Transportation Research Board, de 2003 a 2012, e membro do Comitê de Reabilitação de Pavimentos de 2011 a 2017. Membro do Corpo Editorial da revista Concreto e Construções do Ibracon, vice-presidente da International Society of Concrete Pavements,
e de 2010 a 2014, diretor técnico do IBRACON atualmente. É autor de 4 livros didáticos sobre pavimentação asfáltica para engenheiros. Também é autor do livro Pavimento de Concreto, que será sorteado aqui hoje. Possui grande experiência na análise de degradação de pavimentos asfálticos e de concreto, já tendo analisado diversos casos e emitidos pareceres junto a inúmeras empresas privadas e órgãos públicos, tais como o extinto DNR, o DENIT, a Prefeitura Municipal de São Paulo, a Infraero e o Exército Brasileiro. Atualmente é presidente da Comissão de Pós-Graduação da Escola Politécnica da USP. E agora a gente vai passar a palavra para o professor Balbo para as suas considerações iniciais. Professor? Boa tarde a todos. Eu vou, no início aqui, agradecer ao IBRACON pelo convite para a gente fazer essa live hoje, né? E estou aproveitando o início aqui, a Jéssica pode me confirmar se vocês estão vendo a capa do livro Pavimento de Concreto. Sim, professor, estamos vendo. Então, esse foi um livro que já tem uma certa idade, né? Ele já passou de uma década, mas ele continua atual, porque ele não é um livro de aplicação prática. Ele é um livro que revela os segredos teóricos por trás de todos os aspectos dos projetos de pavimentação em concreto, né? Ele discute a tecnologia do concreto do ponto de vista de pavimentação, né? Ele discute as teorias de fundo, de placas de concreto, as teorias para as barras de aço que se encontram nas importantes juntas dos pavimentos de concreto, e ele discute os métodos de projeto, suas origens, e, por fim, os processos de manutenção dos pavimentos de concreto, sempre tendo, no final, uma visão da sustentabilidade, ou seja, da possibilidade de reciclagem desse pavimento de concreto. Hoje, então, eu estou aqui presente, espero que vocês se interessem pela entrevista, né? E acho que a Jéssica vai produzir algumas perguntas para a gente discutir um pouquinho com vocês sobre as realidades e as fake news dos pavimentos de concreto, se a gente pode dizer dessa maneira. Perfeito, professor Balbo. Nós vamos seguir, então, aqui com alguns questionamentos que a gente elaborou junto à diretoria do IBRACON, e no final dessa live, se ainda houver tempo, a gente pode abrir a pergunta das pessoas que estão acompanhando pelas mídias sociais. A gente vai coletando as perguntas ao longo da live, e no final a gente seleciona algumas para colocar aqui para o senhor também. Bom, a primeira pergunta, iniciando, o pavimento de concreto é mais sustentável, mito ou verdade? Bom, a gente tem que começar discutindo o que é sustentabilidade em pavimentação, né? Qualquer engenheiro, qualquer arquiteto, qualquer profissional que trabalhe na área de construção, de infraestrutura da sociedade como um todo, sabe que a recorrência em serviços de manutenção em pavimentação, rodoviária, urbana, aeroportuária, portuária, qual fosse, são serviços extremamente custosos do ponto de vista de renovação de camadas de materiais, do ponto de vista de conflitos com o tráfego, com a operação do tráfego, e do ponto de vista de emissão de produtos muitas vezes tóxicos, em áreas urbanas, principalmente quando se estão fazendo essas obras de pavimentação, principalmente de manutenção urbana. Então, eu não consigo visualizar uma melhor maneira de expor o que é um pavimento sustentável em geral, fosse qual fosse ele, sem me referir à capacidade de perpetuação que tem a própria obra. Então, um pavimento sustentável, um pavimento muito sustentável, né, do ponto de vista que a gente quer perpetuar, né, esse bem e até o uso de recursos naturais ser reduzidos no futuro, ele é um pavimento que tem que ter um baixo nível de manutenção. Tá? Além disso, né, ele é sustentável se ele pode
utilizar alguns parâmetros e conceitos desse mundo da construção civil quando se fala em sustentabilidade, ou seja, se ele pode usar recursos sustentáveis, se ele pode utilizar reciclados de construção e demolição, se ele pode ser reciclado, né? Ou seja, se ele tem a capacidade de ter uma redução exaustiva do consumo de materiais, principalmente materiais virgens, né? Matéria-prima a ser explorada da natureza. Então, a gente partindo desse conceito do que é um pavimento sustentável, é um pavimento que tenha o mínimo nível de manutenção possível, né? Nós conseguimos extrair aí alguns aspectos positivos, né? Outros que estamos em busca ainda e não temos muita clareza, no que tange aos pavimentos de concreto. Por exemplo, né? Ruído. Ao longo dos últimos 20 anos, o debate internacional sobre o problema de ruídos em pavimentos de concreto ele foi muito intenso. Mas esse debate ele não chegou aqui no meio técnico no Brasil, como outras tantas coisas, né? Porque aparentemente não é prioridade. A gente tem tanta deficiência de infraestrutura que quando a gente tem uma nova infraestrutura, por menos perfeita que ela seja, que não seja nota 10, seja nota 8, parece que a gente já fica extasiado e muito satisfeito com aquilo. Então, determinados aspectos de detalhe não aparecem, né, normalmente. Então, durante 20 anos, houve muita discussão de como reduzir o nível de ruídos em pavimentos de concreto. O ruído, devido ao rolamento dos veículos, ele é uma parte devido à geração de potência no veículo para acelerar, para manter a velocidade, e outra parte devido à interface pneu-pavimento. A geração de potência, os veículos mudam. O problema é a interação superfície do pavimento, pneus dos veículos, né? E o pavimento de concreto, ele, durante muitas décadas, ele era criticado sobre esse aspecto, porque não se conseguia atingir níveis de 92, 94 decibéis, como, por exemplo, o Stone Matix Asphalt, que é uma mistura especial asfáltica que surgiu nos anos 60 na Alemanha, ele conseguiu diminuir muito o ruído. E a gente não conseguia baixar dos níveis de 105 decibéis, 108 decibéis. Evidentemente, se buscou tecnologia para isso. A tecnologia é melhorar a superfície, né? Existem dois aspectos na melhoria da superfície. Criar uma textura negativa, e isso, a técnica mais importante que nós temos também é da Escola Centro-Norte Europeia, que é a varrição, umedecimento e varrição enérgica da superfície do concreto algumas horas após a concretagem, isso varia de local para local, tipo de cimento e tudo mais, para que a gente consiga arrancar a argamassa superficial, coisa de 2 milímetros, 3 milímetros, e expor o agregado de concreto. Quando a gente consegue isso, há uma queda significativa de aproximadamente 10 decibéis no ruído total, devido ao rolamento de veículos sobre pavimento de concreto, empatando com o pavimento asfáltico, né? Então, isso se conseguiu há muito tempo já, há cerca de 20 anos, as técnicas de exposição de agregados superficiais, elas tiveram início principalmente na Áustria e na Alemanha. E hoje eles têm até uma indústria de equipamentos, um setor industrial, mecânico de equipamentos que são fabricados para essa finalidade, né? Existe outra possibilidade também que, como, por exemplo, o pavimento asfáltico possui também há muitos anos as camadas porosas de atrito, né? Eu já vou fazer uma associação com segurança depois, né? Essas camadas asfálticas, elas são permeáveis, elas têm de 15% a 25% de vazios. Tirando aspectos de drenagem e de segurança,
Os vazios, os poros, eles absorvem boa parte do ruído gerado pela rotação de motor, pela aceleração, pela propulsão, né? O ruído devido à propulsão do veículo. A dificuldade tecnológica é que, para se fazer um pavimento de concreto com o uso de um concreto permeável na superfície, não do concreto permeável propriamente dito, que isso a gente evoluiu muito, inclusive aqui no Brasil, é a execução em pista, porque eu preciso executar o pavimento de concreto no que é chamado internacionalmente de Tour Lift System. É um sistema de 2 camadas, e ele é um sistema que exige uma certificação, uma precisão, tanto que é coisa de alemão, né? Na execução extremamente grande, porque a gente precisa executar a primeira camada com agregados que podem ter até 32 milímetros, o concreto convencional de pavimentação, e lançar ainda nessa camada fresca, imediatamente, o concreto permeável. Tá? Então, esse concreto permeável, ele poderá ser realizado dessa forma, os últimos 6, 7 centímetros, com um diâmetro bem menor, 10 milímetros, 12 milímetros, ele é uma distribuição uniforme, né? Mas a dificuldade toda é uma dificuldade tecnológica de construção. Tá? Pouca gente faz isso, os americanos estão aprendendo com os europeus ainda sobre essa questão. Tem muito debate, né? Então, a questão de ruído é uma questão também de ambiente urbano, principalmente, né? Existe também alguns aspectos urbanos muito favoráveis ao uso do pavimento de concreto. Eu não vou entrar em detalhes muito longos, mas é o controle do albedo urbano, ou seja, a gente pode, com pavimento de concreto, diminuir a absorção de calor na superfície, aumentando a reflexão, devido à coloração da superfície do concreto, e devido ao fato também do concreto ser, combinadamente com a cor da superfície, ser um material, assim, de baixíssima condutividade térmica, né? Ao contrário do asfalto, que tem uma condutividade térmica bem elevada. Então, isso reduz muito a quantidade de calor na superfície, nas áreas superficiais das vias urbanas pavimentadas, com seus entornos, suas áreas lindeiras, seus edifícios, suas pontes, seus túneis, né? Causando uma melhoria no controle da temperatura urbana. Esse é um aspecto que o IPCC da ONU, né, o painel climático internacional, né, ele tem se preocupado demais. Né, e, mais especificamente, o pavimento de concreto permeável, ele também ajuda nesse aspecto. Né. Outra possibilidade dentro das vias urbanas, que é uma vantagem ambiental, de sustentabilidade grande do pavimento de concreto, é a iluminação noturna, porque com superfícies claras nós conseguimos reduzir, para dar um número palpável, né, não um número tirado da cartola, cerca de 20% do consumo, 15% a 20% do consumo de energia elétrica, de potência para a iluminação noturna. Né? Isso existe em alguns estudos também bem consolidados. Né? O pavimento de concreto também é um ótimo receptor para a gente colocar óxidos de titânio dentro da mistura, que não vão afetar a mistura, e eu vou aproveitar agora aqui para pôr uma equaçãozinha, né? Acho que os engenheiros civis ou arquitetos, eles não são tão chegados assim às coisas químicas, né? O que é o óxido de titânio? Ele é um catalisador. Né? E se ele estiver na superfície, ele é capaz de reduzir, né? Com o meio dos raios ultravioletas, ele consegue, né, produzir reações que geram radicais hidroxila. E daí são gerados ânions NO3 na superfície do concreto, e isso vira poeira. Então, nós estamos tirando, né, esses radicais que são nocivos à saúde, principalmente dentro do ambiente urbano. Eu pus a equação aí para vocês verem a transformação. O TiO2, né, por exemplo, o dióxido de titânio,
ele não aparece na equação porque ele é um catalisador conjuntamente com os raios solares. Então, eu diria para vocês que existem bastante aspectos relacionados à sustentabilidade, né, importantes de serem recordados, né? Existem alguns aspectos econômicos que também eles não são muito discutidos, pelo menos aqui. A Associação de Pavimentos de Concreto Europeia, PEUV, ela publica muitos documentos com experiências em casos reais de rodovias, com medições, né, de parâmetros, né, e a gente consegue verificar que os pavimentos de concreto, do ponto de vista de construção, eles vão apresentar baixo odor, baixa toxicidade para as equipes de construção, baixa acidificação dentro do ambiente, né? Possivelmente, como ele usa cimento e como ele explora agregados para a produção do concreto, a gente tem que considerar que ele perde, em comparação ao pavimento asfáltico, na questão de emissão de gases de CO2, de gases de estufa. Mas isso também pode ser repensado e controlado quando a gente pensa no emprego de cimentos com quantidade reduzida de clinker e mais uso de ligantes que são rejeitos de indústria, né, que tem alto potencial hidráulico, como vocês já conhecem, né? Como a pozolana, como a escória granulada de alto forno, né? Nós vamos conseguir melhorar nesse aspecto, né, o pavimento de concreto, se a gente conseguir usar cimentos com menor quantidade de clinker, né, e também cimentos ou concretos com baixo consumo de cimento. Isso também é possível. Pode ser que o discurso não agrade a um ou a outro, mas o que interessa é a sociedade como um todo, e para nós que trabalhamos com concreto e divulgamos a tecnologia, a gente tem consciência e certeza de que o uso desse material ele é muito mais benéfico, né, para a infraestrutura urbana e rural, quando a gente consegue atingir esses aspectos, né? Outro lado interessante, do ponto de vista de produção do concreto, embora ele use água, ele consome menos água do que tem que fazer outros tipos de pavimento, né? E consome menos energia de produção, de mistura, comparado à produção de misturas asfálticas, né? Em resumo, o impacto na construção causado pela construção de um pavimento de concreto, existem alguns dados de obras europeias consolidadas que nos trazem um número bastante relevante de ser lembrado, né? Que apenas, considerando toda a fase de operação dos veículos durante 10, 15 anos, durante o tempo de vida de serviço desse pavimento de concreto, a emissão, né, de gases que causam efeito estufa durante a construção não chega a 0,5% do que vai ocorrer ao longo do tempo. Então, essa discussão ela tem que ser levada, sim, voltando ao começo. Quanto mais durável, menos representa a emissão de gases de estufa na infraestrutura rodoviária, urbana, rural, aeroportuária. Então, o grande segredo é a durabilidade, a baixa manutenção, né? Do ponto de vista de uso ao longo do tempo, o concreto também não tem hidrocarboneto que a água possa ir diluindo e levando para os ribeirinhos, né, para as nascentes, enfim, né? Então, a gente olhando tudo isso, evidentemente, não dá para não falar de custo, né? Quando eu falo de custo, aqui no Brasil, é muito difícil ao longo dos anos, a economia é muito variável, os investimentos públicos na área de infraestrutura, eles mudam muito de governos para outros, conforme a disponibilidade de recursos, enfim, e não existe um plano de longo prazo. Eu, na minha vida inteira, eu nunca vi isso, né? Um plano de continuidade, um plano Brasil 2100, por exemplo, 2050, né? Mas se nós fôssemos pegar um número, um pavimento de concreto de alta durabilidade,
na Europa, que são pavimentos de concreto continuamente armados, ele custaria 1,1 milhão de euros por quilômetro contra 0,85 milhão de euros por quilômetro do pavimento asfáltico, né? Como que o pavimento de concreto pode ganhar isso? Na durabilidade. Ele vai ganhar na durabilidade do pavimento asfáltico? Ele vai ser mais sustentável? Ele pode ser, desde que ocorra um projeto consciente, muito bem feito, atendendo aos padrões climáticos, de tráfego e de uso, e mesmo de manutenção no Brasil, tá? Utilizando mão de obra certificada, que é muito difícil aqui. Nós temos muita dificuldade com a falta de cultura de construção de pavimento de concreto no meio rodoviário, principalmente. Nós temos 2% das rodovias em pavimento de concreto, é muito pouco. Tá? Então, a gente não tem uma mão de obra muito qualificada e muito certificada. Né? Então, esses dois fatores são importantes. E tem um terceiro fator fundamental, normalização. Quando nós pegamos as normas do CEN, né, do Comitê Europeu de Normalização, eles têm 26 normas de projeto e execução, cuidando de cada detalhe de um pavimento de concreto. Nós aqui não temos isso. A gente precisa investir muito nisso. Então, foi uma resposta muito longa, né? Ele pode ser um pavimento altamente sustentável e é isso que a gente quer buscar. Tá? Existem algumas pedras a serem sobrepostas ainda. Perfeito, professor. Falando ainda sobre que o senhor comentou da fotocatálise, é interessante que foi o tema do meu TCC no Mackenzie, e de fato a gente conseguiu montar um catalisador e conseguimos gerar níveis de degradação de NOx com a utilização do dióxido de titânio. Muito interessante esse tema. Passando aqui para a próxima questão, o Brasil tem tecnologia suficiente para construir pavimentos de concreto duráveis, mito ou verdade? Aproveitando essa pergunta, o Paulo César Pinto, de Porto Alegre, complementou essa mesma questão, perguntando se a nível nacional executar pavimentação, se nós estamos conseguindo executar pavimentação de concreto com desempenho adequado em termos de irregularidade longitudinal e tempo requerido de manutenção. Pois bem, então a resposta para todas as perguntas, todas elas constituem uma pergunta só. Eu já dei uma pista. Existem muito poucos engenheiros de obra no Brasil que têm consciência do que é a execução de um pavimento de concreto. Nós não temos norma de projeto brasileira. Isso é um salto de qualidade que a gente vai precisar dar. O que a gente usa aqui é uma norma que não é norma, é uma sugestão, é um método preconizado por agentes privados no início dos anos 80 da indústria americana. Nós nunca usamos a norma da ASHO aqui no Brasil. Né? Se a gente usasse, em termos de projeto, a gente estaria muito mais resguardado. Então, por falta de projetos adequados e de critérios de construção adequados, certificação na mão de obra, e muitas vezes equipamento adequado, mão de obra certificada para usar equipamento. Tá? É muito difícil encontrar alguns casos recentes de alta durabilidade. Nós temos casos de alta durabilidade antigos aqui no Brasil. Um deles é a Rodovia dos Imigrantes, que foi construído o trecho Serra em 1974, e a primeira restauração que ocorreu atingiu só a reconstrução de 6% das placas 30 anos depois. Então, aquela vez foi um gol de placa. Isso não ocorreu recentemente no Brasil. Né? Existe outro fator muito crítico no dimensionamento de pavimento de concreto e na durabilidade do pavimento de concreto. E esse é um fator que atinge todos os engenheiros de projeto,
as agências rodoviárias, todos setores envolvidos na questão rodoviária. Nós não temos certeza do que é o tráfego real, nós nunca temos certeza do que é, de como será o controle de tráfego nas rodovias, o problema de sobrecargas. Eu tenho acompanhado inúmeros processos na justiça, em câmaras de arbitragem, onde o problema de tráfego é escandaloso. O projetista projeta sem ter dados reais. E daí, depois de 2, 3 anos, um pavimento projetado para 10 anos, o tráfego atinge aquele tráfego de projeto, aquele volume para 10 anos, inclusive por existir demanda reprimida que não foi computada, por não existir estudos de tráfego macro-regionais. Então, eu diria para você, em função desses aspectos todos, e considerando a extrema sensibilidade do pavimento de concreto às cargas, porque quando se faz projeto, qualquer projetista bitola que para pavimento asfáltico existe uma regra de 4ª potência, onde qualquer excesso unitário de carga, ele tem um efeito exponencial da 4ª ordem sobre a durabilidade do pavimento. O que os projetistas não sabem é que no caso de pavimento de concreto, essa potência é 20, não é 4. Então, a potência 4 pode ser uma verdade em pavimentos de concreto com base pavimentos asfálticos, com base no experimento da Ash Road Test. Para pavimento de concreto, isso não funciona. Se a gente tomasse o expoente dessa lei de potência exponencial, né, para se calcular o dano causado por excesso de carga, essa potência seria 20. Tá? Então, nós temos tido relativos insucessos importantes no Brasil nas últimas 2 décadas devido a essa problemática, né? Mal resolvida, a questão de normalização mal resolvida, o problema de falta de cultura técnica das empreiteiras na construção de pavimento de concreto, tá? E certificação da mão de obra. Excelente, professor. É uma realidade bem nítida aqui em São Paulo, né, que a gente tem a pavimentação de corredores de ônibus em pavimento de concreto, até no centro da cidade, a gente vê que as placas já estão com um nível de fissuração bem alto, né? Bom, seguindo então, próxima pergunta. A adoção de pavimentos de concreto em obras de arte segue o mesmo projeto do pavimento sobre o solo, mito ou verdade? E ainda nessa pergunta, eu gostaria de complementar aqui sobre a questão do pavimento de concreto em obras de arte ser chamado de overlay. É isso mesmo, professor? Isso. É o mito da caverna. O subleito é um meio elástico extremamente flexível. Tá? O revestimento de concreto em pontes, ele pode ser em pontes, viadutos, ele pode ser um revestimento asfáltico também. Tá? Mas o de concreto é um overlay, o nome em inglês, nós chamamos, né? Em português eu traduziria para o reforço. Tá? Esse revestimento de concreto, ele é dimensionado estruturalmente sobre um tabuleiro rígido, tá? E ele pode ser considerado aderido ou não aderido. Essas considerações têm implicações estruturais importantes, tanto na espessura quanto na resistência do concreto, e existem, inclusive, questões de ancoragem muito importantes nos overlays sobre pontes. Então, não passa de um mito dizer que se dimensiona pavimento de concreto em ponte, que não é pavimento, é um revestimento em concreto, é um overlay, como um pavimento de concreto simples ou armado em um corredor de ônibus. É um mito isso. Perfeito, professor, maravilha. Vamos seguindo aqui. Qual é o prazo de projeto que se estabelece para a vida útil de um pavimento rígido? Aqui uma pergunta direta. Então, é assim, quando eu dou minhas aulas de pavimentação na graduação, eu dou aulas de pavimento de concreto, né? Nós, aqui no Brasil, a Escola Politécnica da USP,
desde 1980, 75, 80, já dava na graduação pavimento de concreto, com os professores antigos, e nos anos 90, quando a professora Liede, atual diretora, e eu assumimos as disciplinas, nós fizemos uma mudança, praticamente 50% de ensino em pavimentação em concreto e 50% de ensino em pavimentação asfáltica. Existem duas perguntas, né, que a gente poderia pôr essa como uma terceira pergunta, que eu faço. Porque existem números que foram fixados por alguém, e hoje, se a gente pergunta para alguém que insiste nesses números, por exemplo, o concreto só pode ser liberado a 28 dias de cura. Se eu perguntar quem disse isso, a pessoa vai se manifestar como quem ouviu o galo cantar, mas não sabe de que direção veio. Tá? Se eu perguntar qual é a resistência que um pavimento de concreto deve ter, a tração na flexão, ela vai dizer 4,5 megapascal. Daí eu pergunto, de onde veio isso? Ah, todo mundo usa. Não. O concreto não é um treco bitolado, o concreto é um material extremamente versátil. E tem outra coisa, a gente dimensiona não é só FCK ou FCTF. Nós dimensionamos espessura do pavimento e resistência do concreto simultaneamente. São os dois parâmetros de dimensionamento do cálculo estrutural. Eles são resultantes do cálculo estrutural. Aí vem a terceira pergunta, né? Quanto tempo um pavimento deve durar? Se eu fosse um alemão, eu chegaria e falaria o seguinte, olha, o sistema de 2.500 quilômetros de rodovias intermunicipais de grandes cidades alemãs, em províncias, né? Era para ser 4.000, mas daí acabou sendo 2.500. Acabou de ser construído em 1935, 36 aproximadamente. Ele foi demolido e reciclado para fazer novo pavimento de concreto em 1987, 1991, ou seja, nós estamos falando, né, de 60 anos. Pavimentos que duraram 60 anos. Né? Então, quanto que ele vai durar? Se a pergunta é quanto que eu vou projetar um pavimento de concreto, isso é uma decisão do órgão público. Né? Ele pode falar, eu quero um pavimento de concreto para 20 anos. O Federal Highway Administration não admite menos que 25 anos. E no discurso deles, no ano 2000, no Congresso do Alabama, eles diziam que tinham que fazer pavimento de concreto para durar 40 anos, porque eles chegaram à conclusão que fazer a manutenção dos 350 mil quilômetros de pavimento de concreto em interstates americanas, eles não iam ter dinheiro. Então, eles precisam de um pavimento que dure muito mais tempo, que dê muito menos custo de manutenção. A resposta para essa pergunta, qual é o horizonte de projeto, é uma perspectiva política. É uma perspectiva de uma decisão, eu acho que está acima do engenheiro. É uma decisão que tem que estar no Estado. Quanto tempo eu quero que minha infraestrutura dure? 2 anos? 50 anos? Mas, se fosse dar uma resposta convencional, eu diria, olha, 20 anos, no mínimo. Por quê? Porque eu vejo os projetos que eu acompanho no Brasil, parece que todo mundo projeta para 20 anos. Né? Então, é uma perspectiva. Né? Como fazer resistência a 4,5 megapascal e liberar os 28 dias. Ou seja, eu continuo pensando como se pensava 100 anos atrás. Eu acho que a gente pode ter outra perspectiva. Resistência de 8 megapascal a tração na flexão, espessura de 12, 13, liberação em 24 horas e durabilidade de 30 anos. Então, é uma perspectiva de um conjunto todo. Mas se a pergunta é como que projetam aqui no Brasil, projetam para 20 anos, normalmente.
Perfeito, professor. Só fazendo aqui umas menções aqui, o professor Rubelmar, de Manaus, está nos acompanhando pelo Facebook. Dê os parabéns para o professor. E o pessoal de Manaus está acompanhando a gente aí pelo Facebook. Seguindo aqui nas perguntas, nós temos uma questão feita pelo Luiz Miguel. Como tratar a junta com pavimentos asfálticos, já que os materiais apresentam coeficientes de expansão térmicas distintos? Sim, esse é um problema. Quando se faz corredor de ônibus, eu tenho a faixa do corredor de ônibus em concreto e tenho as faixas de rolamento de veículos leves, né? Vamos pegar o 9 de Julho e Santo Amaro, com pavimento asfáltico, né? Existem muitas respostas. Eu vou começar dizendo pelo que não fazer. Não fazer é abrir a caixa justinha na largura de se fazer o corredor em concreto e depois querer acreditar que fechar aqueles 10, 20 centímetros, todo variável que sobrou no canto ali, e conseguir compactar material adequadamente de base, né, de subbase e o revestimento asfáltico e aplicá-los adequadamente vai dar certo, né, é assim uma fé que supera qualquer dificuldade, supera a pandemia atual, né? Então, quando a gente vai abrir caixa para pavimento de concreto de corredor urbano em vias existentes, é interessante que a gente avance 50, 60 centímetros, pelo menos, no pavimento asfáltico existente, com recortes lineares corretos, para que eu possa trabalhar bem a compactação do material na interface com a minha placa de concreto, porque daí eu vou poder imprimir a placa de concreto, imprimir a base, dar boa aderência. Agora, realmente tem um problema de dilatação do material, tá? O concreto ele tem um coeficiente de expansão térmica extremamente baixo comparado com o material asfáltico. Então, é um ponto que realmente ele tem que ter uma perspectiva de manutenção, ele tem que ter uma perspectiva de fazer a obra o mais limpa possível, porque geralmente esses problemas são decorrentes não da implantação da faixa de pavimento de concreto, e sim da má execução do serviço de fechamento dos restinhos que sobraram laterais do pavimento flexível. Então, a perspectiva de fazer um processo de construção mais adequado, eu falo 60 centímetros, porque eu consigo entrar com placa vibratória, eu consigo entrar com mini rolo e fazer um serviço mínimo de compactação. Muitas vezes os problemas nessas juntas estão relacionados a baixo grau de compactação, a qualidade de execução dessas camadinhas complementares do pavimento flexível lateral. Agora, quanto à junta em si, tem que fazer imprimação, tem que ter em perspectiva o problema de manutenção. Abriu a junta, eu tenho que selar a junta, porque ali é um local de infiltração de água. Então, a minha resposta pode parecer estranha, mas é uma cultura típica de americano que tem clima frio nos estados do norte. Quando chega o inverno, craqueia todo o pavimento asfáltico. Imediatamente eles selam para não ficar entrando água. Então, esse é um problema difícil, mas se a gente usar o bom senso e entender que 90% dos problemas de juntas de corredores de ônibus com a emenda do pavimento flexível, eles estão relacionados ao fechamento do restante do pavimento flexível que foi aberto. Então, eu diria, capricha no flexível na hora que fechar, porque os problemas vão diminuir brutalmente. Essa foi minha experiência ao longo desses 35 anos, 40 anos. Maravilha, professor. Nós temos algumas questões aqui enviadas via Instagram, uma que é bem relevante e alinha com o que o senhor tem falado até agora,
sobre a questão da educação da pavimentação do concreto no Brasil, né? Entende-se que as deficiências que a gente pode estar observando na execução, enfim, projeto de pavimentação de concreto, pode ser que na graduação, principalmente, a gente tem um enfoque maior em pavimentação asfáltica. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É verdade, eu conheço ementas de uma grande quantidade de cursos de engenharia civil do Brasil, e a maioria delas não faz menção a pavimento de concreto, né? E eu vou, inclusive, colocar uma realidade, vou citar casos de cursos que não têm disciplina de pavimentação. Eu recebi aluno, estudante de mestrado, há anos atrás, que queria fazer mestrado para aprender pavimentação. Fez, entrou e fez direitinho, adorou. É uma realidade essa. Perfeito, professor. Uma outra questão que recebemos aqui é qual é a opinião do senhor sobre o processo de white topping? Eu adoro white topping, mas eu também adoro black toppings, né? Os livros de professores alemães na década de 20, existia um livro já naquela época que tratavam de rodovia, né? Autobahn, né? Autobahn em Buda, em construção de autoestradas, né? Foi a maior lição que eu aprendi em pavimentação na minha vida. Eles diziam com uma simplicidade do mundo assim: quando você construir um pavimento, faça uma base que dure 100 anos e o revestimento pequeno que você troque quando for necessário trocar a baixo custo, né? Então, eu também gosto do black topping, né? O white topping, ele é uma solução muito interessante para rodovias. Ocorreram duas aplicações em grande escala aqui no Brasil. Uma foi entre Votorantim e Sorocaba, já de Votorantim para Piedade, aqui próximo de Sorocaba, que foi a SP-79, e ocorreu também um trecho de 6 quilômetros de extensão na rodovia Porto Alegre-Osório, na mesma época, tá? Essa solução de colocar uma placa de concreto, um pavimento de concreto sobre o pavimento asfáltico existente, que se chama white topping, é uma designação internacional. Ela ficou desse, e nós não traduzimos, né? Cobertura branca, cobertura preta, não tem esse tipo de tradução, tá? Então, white top e black topping, né? Ela é muito interessante em rodovias, embora, né, se não for acompanhada até a borda final do acostamento, ela começa a apresentar restrições de segurança, né, e até de custo e de execução do equipamento, do acostamento novo, porque a gente vai ter que altear, e muitas vezes ainda tem o problema de sarjetas, valetas laterais que precisam ser readequadas à colocação de camadas de 25, 26 centímetros de concreto sobre o pavimento existente. Por isso que dentro de vias urbanas, né, as pessoas sempre foram muito relutantes, né? A própria Prefeitura de São Paulo, anos atrás, a gente conversou muito sobre isso. As dificuldades são muito grandes. A gente tem gabaritos de pontes, de travessias de pedestres, sinalização suspensa, drenagem urbana, canteiro, ciclovia. Ou seja, altear o grade da via é muito complexo, a não ser que fosse a via expressa da marginal, que seria basicamente de características rodoviárias, né? Uma solução interessante, né? Ela não pegou em todo lugar do mundo, ela não é uma solução que foi usada extensamente, ela apareceu no começo dos anos 90, né? Teve uma série de variações com questão de tipo de concreto, de elevada resistência, e usar pequenas espessuras, né? Mas foi uma solução que ela é uma solução que implica em custos de adequação de outros equipamentos viários que às vezes torna a solução discutível. Ok, professor. Agora uma pergunta já finalizando aqui, a penúltima pergunta do professor Gilberto Messias, do Instituto Federal de Sergipe.
e gostaria de saber se existe algum cuidado especial no tratamento de manifestações patológicas em pavimentos de concreto. Que tipo de patologia? Que tipo de defeito? Defeito de construção, de cura? Que tipo de defeito? É importante separar as coisas. Se ele puder complementar a pergunta, nós aguardamos para possivelmente responder à dúvida. Ok, vamos aguardar aqui se der tempo, senão depois a gente coloca na nossa página do Facebook a resposta, se não der tempo. Você manda para mim, eu respondo para você. Isso, perfeito, e a gente publica depois. Então, para a gente fechar aqui, professor, por gentileza, o que o senhor acha que o IBRACON está fazendo para valorizar a pavimentação de concreto? Bom, sem falsa modéstia, o nosso presidente me escolheu para diretor técnico porque ele gosta muito de pavimento de concreto e acha que pode ser muito interessante ter um especialista na área apoiando ele, apoiando o IBRACON na questão, principalmente normativa, de implantação de boas práticas, né? Nós já estamos trabalhando nisso, eu já tenho autorização do professor Paulo Helene, nós, junto aos demais comitês técnicos, porque o diretor técnico também é o coordenador técnico desses comitês todos, né? Ele que, de certa forma, agrega os comitês, eu tenho acompanhado o trabalho deles, é muito interessante, né? Trabalhos na área de ensaios de concreto, na área de incêndio, na área de reação a álcalis agregado, na área de ataques ao concreto devido a outros agentes químicos, né, do ambiente, enfim, trabalhos muito interessantes. Então, nós estamos criando agora um comitê em pavimentação. Esse comitê em pavimentação, nós não estamos chamando de pavimentação em concreto, porque tem motivos óbvios. Estamos no IBRACON, não vai ser um comitê de pavimentação asfáltica, né? Então, um comitê de pavimentação onde nós temos 3 tarefas principais. O mote principal é sempre, o ponto de vista principal, é chegar aí, pelo menos em 2 anos, nessa gestão, com alguns documentos de boas práticas, ao menos de projeto e talvez de execução, de alguns casos, de pavimentos de concreto. Quais pavimentos de concreto? Pavimento de concreto simples, pavimento de concreto armado e pavimento de concreto continuamente armado. Além disso, a gente vai tratar dos pavimentos de concreto permeáveis, por uma sugestão do nosso colega professor Luiz Carlos, da Federal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, ele pediu que eu encabeçasse um grupo temático e nós encaixamos dentro do nosso comitê. E também existe um fato muito interessante que eu não sei quantos no Brasil estão assistindo. O concreto, como eu falei, eu gosto muito de blacktoppings também, né? O rodoanel de Antuérpia, a duplicação, ele foi feito há cerca de 14 anos atrás, o rodoanel externo, em pavimento de concreto continuamente armado, com uma camada de 4 centímetros de Stone Matrix Asphalt, né, de SMA na superfície, para garantir baixo nível de ruído, alta aderência, controle de derrapagem, etc. E tal, que pode ser feito com concreto também, como eu falei na minha intervenção inicial, né? Então, nós estamos levando em consideração o fato de que concreto, se consome 100 quilos, 150 quilos de cimento em agregado, ou 380 quilos, ou 700 quilos, ele é concreto sempre. E o melhor fórum nacional para se discutir qualquer tipo de concreto é o Instituto Brasileiro do Concreto. Ele reúne expertise em todos os aspectos possíveis e imaginários no que tange ao uso do cimento e do agregado para a produção do concreto. Nós temos técnicos no IBRACON que voluntariamente sempre trabalharam com o IBRACON, como nós trabalhamos, a diretoria, e eles têm um conhecimento de ligante hidráulico, de reologia de ligante, de suscetibilidade de ligantes a problemas de carbonatação, ataque por sulfatos.
que em outras áreas não existe. Na área rodoviária, não é comum ter um grupo grande de expertos nessas questões. Tá? Então, nós vamos fazer uma introdução dentro do IBRACON de algo muito importante para a infraestrutura de transportes no Brasil, que é o uso de bases cimentadas, que são bases em concreto que têm baixo consumo de cimento. Consumo de 4%, 5%, 6% em peso. Porque a gente acredita que aqui dentro do IBRACON, e com essa capilaridade do IBRACON dentro das universidades, com o seu congresso anual, o Congresso Brasileiro do Concreto, nós vamos conseguir cativar e trazer muita gente para que a gente possa desenvolver uma tecnologia altamente durável, de elevada qualidade, de bases cimentadas para pavimentação, asfáltica que seja, pode ser de concreto, pode ser asfáltica, né? Então, nós estamos cuidando desse comitê com carinho, né, para que o IBRACON esteja cada vez mais envolvido nessa área de infraestrutura de transportes no Brasil. Professor, gostaria de agradecer imensamente aqui a participação do professor, infelizmente por uma questão de tempo aqui, que a gente tem que ficar dentro de 1 hora por causa da transmissão no Instagram. A gente tem que finalizar por aqui. As outras perguntas que foram feitas a gente vai enviar para o senhor e depois postar nas nossas redes sociais. A gente chamou essa live de um bate-papo, mas foi uma verdadeira aula magistral, maravilhoso. Muito obrigada mesmo, professor. E em nome do IBRACON, gostaríamos de agradecer muito o senhor pelo tempo aí despendido aqui nessa live, e também gostaríamos de convidar a todos que nos acompanham a se associarem também ao IBRACON, para que a gente possa continuar desenvolvendo esse trabalho dentro do Instituto e levar o conhecimento do concreto para todo o Brasil. O professor pode fazer suas palavras de encerramento, por gentileza. Muito obrigado pela presença de todos, pela confiança em ouvir as minhas ideias, as minhas opiniões, que digo para vocês, são sempre positivas. Para terminar, o IBRACON não precisa me agradecer jamais. Eu sou um servo desse instituto e tenho uma honra infinita de ser membro do Instituto Brasileiro do Concreto. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Obrigada a todos que nos acompanhou. E